Olá, vamos para a nossa primeira aula da disciplina Análise e Projeto de Sistemas. Me chamo Nadson, tenho formação na área de Administração e de Ciência da Computação, com 2 especializações em Tecnologia da Informação e de Gestão Estratégica. Então, vamos trabalhar o objetivo da disciplina Análise e Projeto de Sistema. Então, qual é o objetivo inicial desse tópico? Apresentar os conceitos ligados ao processo de análise e projeto de sistema. Ou seja, nós vamos conceituar todo o processo de análise e processo de sistema. O primeiro conceito que eu trago para vocês é o conceito de software. O software ele está ligado diretamente a todas as atividades, né, da área de tecnologia. Por quê? É porque por meio de software é que buscamos resolver as diversas soluções. Um exemplo, um software é um software voltado para o comércio eletrônico, um software voltado para gestão de uma loja, um software voltado para aulas online. Tudo isso passa por meio de um software. E para que esse software seja construído, é necessário fazer uma análise. É por isso que existe a disciplina de análise de projeto de sistema. Ou seja, vocês deverão fazer um projeto, a partir do projeto, conceber um software para funcionar de acordo com todos os pré-requisitos estabelecidos. Então, eu vou conceituar para vocês o que é software. Software é um agrupamento de comandos escrito em uma linguagem de programação. Estes comandos ou instruções criam ações dentro do programa e permitem o seu funcionamento. Então, o programa, como a própria definição já diz, é um agrupamento de comandos, ou seja, são instruções que são fornecidas para o computador com o intuito dele executar algum tipo de tarefa. E como isso ocorre? Aí eu vou continuar a definição para vocês. Cada ação é determinada por uma sequência e cada sequência se agrupa para formar o programa em si. Estes comandos se unem criando um programa complexo, ou seja, a união de todos os subprogramas vai dar um grande programa. Então, para eu dar uma grande caminhada, eu tenho que dar o primeiro passo. Então, a mesma coisa acontece com o programa, certo? E aí vamos para a introdução da disciplina Análise e Projeto de Sistema. O que é análise e projeto de sistema? Um processo de desenvolvimento de software é formado por um conjunto de fases que devem ser seguidas para que o produto software seja produzido. Ou seja, para eu produzir um software, eu tenho que ter uma série de regras para, a partir daí, a equipe de desenvolvimento siga aquelas etapas que eu, como projetista, desenvolvi para, no final, ter um produto que atenda às necessidades do cliente. Então, essa é a função da análise do projeto. Cada uma das fases é composta por tarefas como entrada, que é a forma como as informações vão dar entrada no sistema e vão ser tratadas, né? E o que é necessário para que essa tarefa seja realizada? A saída. Então, por exemplo, eu estou efetuando uma compra em um site de venda. Qual é o processo de entrada? Eu vou efetuar a compra, escolher o produto, colocar no carrinho, efetuar o pagamento. E a saída é o recebimento do produto. Então, a saída de todo o processamento ele tem entrada, processamento e saída. Isso é a função básica de um software. Exemplo, um banco. Você depositou dinheiro na sua conta. Então, o dinheiro está lá na conta, você precisa desse dinheiro, você vai lá, saca o dinheiro, né, no caixa eletrônico e vai gastar da forma que você achar conveniente. Isso é por meio de um software ou programa de computador. Então, ele tem algumas situações
Quem deverá realizar essas tarefas? Quais as atividades são compostas? Então, a questão do desenvolvimento de um software, ele é muito ligado na forma como ele foi concebido, ou seja, como ele foi descrito inicialmente. Aí eu tenho aqui as fases do processo de desenvolvimento de um software. Então eu tenho a primeira fase, o levantamento de requisitos, a segunda fase, a análise, o projeto, o desenvolvimento, o teste, a validação e a implantação. Essas são as fases de um software. Então eu vou falar primeiro o que é levantamento de requisitos. É a primeira fase. A atividade de levantamento de requisitos tem o objetivo de estabelecer quais funcionalidades o sistema a ser desenvolvido deverá ter, documentando isso através de documentos de requisitos. Então, esta fase é aquela fase onde vai fazer as entrevistas com a empresa ou pessoa no qual contratou você. Ou seja, você vai ouvir tudo, anotar tudo. Para depois dessa primeira fase, que eu vou depois detalhar, e para a segunda fase, a fase de análise. Tem como entrada o documento de requisitos e é responsável por gerar diagramas utilizando uma linguagem de modelagem específica, com o intuito de realizar uma primeira aproximação da descrição do documento de requisitos com a implementação. Então vamos fazer a junção da primeira com a segunda. A primeira, você foi lá, fez uma entrevista com a empresa ou com a pessoa que quer contratar um profissional ou uma empresa para desenvolver um determinado programa. E aí o que é que acontece? Eu fiz todo o levantamento, anotei. A outra equipe vai analisar todas aquelas informações a partir dessa análise, ou seja, se ele quer um sistema para controlar estoque. Aí eu fui na loja, na determinada loja, e perguntei, como é que funciona o estoque da sua empresa? Aí ele vai começar a descrever. Eu compro de um determinado fornecedor, coloco esses produtos em prateleiras, depois coloco esse produto, começo a vender esses produtos para os clientes de forma de saída, recebo, faço faturamento, depois pago minhas contas, pago fornecedores, recebo dos meus clientes, e aí ele vai ter todas essas informações. Aí o pessoal de análise vai analisar tudo e vai propor um diagrama, ou seja, nessa fase de análise, ele vai pegar um programa e vai colocar isso em forma de fluxograma ou outros programas de modelagem de dados. Por que de modelagem? Para facilitar a equipe de desenvolvimento no processo de construção. Não precisa ficar preocupado que vocês vão passar por todas as etapas. Aí eu venho para a fase 3. A fase é a chamada a fase de projeto. Tem como objetivo detalhar os diagramas modelados na fase de análise, além de estabelecer a arquitetura que será utilizada para o desenvolvimento do sistema. Ou seja, na fase 2 foi feita a análise dos diagramas. Nessa fase, né, já vai definir que arquitetura, em qual sistema operacional vai funcionar, qual a melhor linguagem eu vou utilizar, a linguagem de programação, para poder definir as ferramentas que deverão ser utilizadas no processo de desenvolvimento. E aí eu venho para a fase de desenvolvimento em si. Se eu tenho um programa que vai funcionar apenas em um computador, eu vou pegar uma linguagem de programação voltada só para programas que seja desenvolvido para computadores de mesa. Mas se eu quero um programa para o mundo inteiro acessar, eu vou ter que fazer um programa com a linguagem em nuvem. Então, são linguagens diferentes e arquiteturas diferentes. Então, eu vou escolher a linguagem de acordo com o tamanho do sistema e a necessidade do sistema. E aí eu tenho a fase 4, a fase de desenvolvimento. Tem o objetivo de implementar o sistema em uma determinada linguagem de programação, tendo como base
os modelos criados na fase de análise e evoluídos na fase de projeto. Então, observe que cada fase, uma depende da outra. Eu não posso pular de fase. Eu tenho que seguir fase a fase para eu ter um sistema confiável. Imagine você, se você fosse num caixa eletrônico, colocasse lá um saque de R$ 1.000 e saísse 900. E você ia fazer o quê? Ali foi falha no sistema, porque o sistema não foi projetado de maneira adequada e todo sistema que não é projetado de maneira adequada incorre em erro. Aí eu tenho aqui a fase de teste. Essa fase é a fase muito importante. A fase de teste tem o objetivo de submeter o software desenvolvido a algumas situações e analisar os resultados produzidos por este, com a finalidade de verificar se o mesmo está de acordo com os requisitos que foram utilizados para implementá-los. Além disto, o teste aborda algumas situações que o software é vulnerável a falhas, para ver se esses acontecem. Outros testes ainda podem ser feitos relacionados a diversas finalidades, como verificar o desempenho do sistema, entre outros. Ou seja, o teste é antes de eu entregar o produto final para o cliente. Por quê? Porque depois que eu entregar o produto ao final para o cliente, consequentemente, ele não deve ter supostamente falha. Porque se tiver, pode correr risco de invasão. Eu acho que vocês assistem o noticiário, observe que determinados softwares ocorre invasão hoje por essa questão da internet, está todo mundo interligado. Então eu preciso produzir sistemas robustos, né? Que não sejam infalíveis, mas que pelo menos seja minimizado o risco a falhas. E aí eu venho aqui a fase 6. É a fase chamada de validação. O cliente analisa se o produto gerado atende às suas necessidades, e é nessa fase, né, que você vai receber o seu real, né, ou seja, a empresa vai receber o dinheiro para poder continuar trabalhando na área de desenvolvimento de sistema. E aí eu venho a fase de implantação, que tem como objetivo disponibilizar o uso do sistema para os usuários. Então, essas são as etapas iniciais para o desenvolvimento de um sistema. Aí eu coloquei aqui para vocês alguns materiais complementares, vocês podem explorar mais, tem alguns vídeos, e finalizamos nossa aula agora. Muito obrigado e até mais.